Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Partidazo. Depois desse grande derby Real Madrid-Atlético de Madrid, mais um empate a igualar a primeira volta. Estamos cá para dissecar esse jogo com os homens que fizeram o jogo, Pedro Castelo e Marinho. Obrigada, amigos, é um prazer estar com vocês. Igualmente. Muito obrigado. Olha, sobre prazer o jogo, também estar aqui. Pedro Castelo. Pois foi, houve um atraso hoje e não ouvi nenhuma moeda a entrar aí. Não tenho moedinha. Eu tenho um atenuante, Ok. não é? Porque estive a fazer uma coisa importante, como vocês sabem, mas eu tenho, fica de ver a moedinha, isso aí eu não falho. Eu ia pegar no que tu começaste por dizer, um grande derby, dizendo que não achei que tenha sido um grande derby, por acaso esperava. Olha, antes de mais, agradeço as palavras de Simeone e de Ancelotti. Sim, eles. Epá, os homens é que percebem disto, não é? O que é que eles disseram? Para Antes esclarecer do as jogo. pessoas. Não, isto foi uma brincadeira que nós fizemos, eu e o Marinho, antes do jogo, e fizemos uma página falsa da marca em que os dois treinadores diziam que os melhores comentadores dizia Simeone e Ancelotti de acordo, e depois, entre aspas, os melhores comentadores do derby vão ser os da DAZN Portugal. Pedro Castelo e Marinho fazem uma grande dupla. Sabes que eu tive pessoas a perguntar-me se aquilo era verdade. Bem, sobre o derby, não achei que tivesse sido um grande derby. Também talvez porque os jogos entre os candidatos ao título tenham tido até agora grande emoção. Este teve emoção porque esteve empatado até ao fim, mas não acho que tenha sido dos melhores jogos entre candidatos desta temporada, embora tenha sido um bom jogo, muito competitivo, e é preciso dizer isto, o Marinho tenha acertado no resultado, que foi um empate e que ficou com a tal escadinha que ele queria que ficasse no topo da tabela. Olha, dizer que achei sinceramente que concordo com o Pedro, não foi um grande derby, mas foi intenso, teve intensidade, teve momentos, uma primeira parte dominada pelo Atlético, uma segunda dominada pelo Real. E pareceu-me sinceramente, e olhando, obviamente que isto não é, o crescimento não é sempre regular, as equipas não vão ter um crescimento e uma evolução regular, mas pareceu-me sinceramente que um Atlético muito mais preparado para chegar ao final da temporada em primeiro lugar. E digo isto, não é com uma dorzinha no coração, mas digo isto porque acho que Simeone foi muito mais, e vocês sabem que eu adoro Ancelotti, mas foi muito mais treinador neste derby do que Ancelotti. A forma como montou a equipa, percebendo as vantagens que o Real poderia ter, as desvantagens que a sua própria equipa poderia sofrer. Eu acho que Simeone tem um empate muito devido à qualidade individual da equipa do Real, porque em termos de coletivo, não sendo espetacular, como quase nunca é, mas o Atlético, eu gostei muito da forma como o Atlético respeitou, desrespeitando o Real. Sim, até porque na primeira parte vimos isso, o Atlético a desmontar muito bem a equipa do Real, mas o que eu senti, e discordem obviamente se não concordarem, foi que a determinada altura Simeone teve medo de ganhar este derby. Principalmente quando faz, acho que é aos 65 minutos, faz a tripla substituição e dá a ideia que está contente com o empate e vai segurar o empate, quando eu acho que se ele tivesse continuado com a mesma toada da primeira parte, poderia ter ganho, sabendo obviamente o adversário que tinha em frente. Eu acho que tem a ver com isso, sabendo o adversário que está pelo outro lado e sabendo também que o empate deixa a equipa a um ponto. Uma derrota iria colocar a equipa... Mas não achas que foi demasiado cauteloso? Atenção, fixem-me isto que eu vou dizer, mas eu acho que desta vez Simeone acabou por ler bem o jogo. Okay. Havia uma frase que o Jorge Jesus dizia muitas vezes, que é: o jogo é que dita. E eu acho que o jogo ditou também o que Simeone fez, e não me parece que ele tenha tido demasiadas precauções pelo facto do risco que era perder aquele jogo. O empate deixa tudo em aberto, okay. E mantém a equipa claramente na luta pelo título. Uma derrota também não iria afastar definitivamente, mas já seriam 4 pontos, e assim é só um. E eu acho que de facto mantém a equipa na perseguição ao primeiro lugar, e percebo, estando a jogar no Bernabéu contra o Real Madrid,
percebo que Simeone tenha feito aquilo. Queria só destacar aqui isto que o Marinho há pouco disse, que Simeone foi mais treinador que Ancelotti, e eu gostaria de dar aqui 2 exemplos. Do lado do Ancelotti, acho que ele vai ser sempre menos treinador sempre que quiser conjugar todos os jogadores da frente do Real Madrid. Acho que é um problema que o Real Madrid está a ter. Coincidências ou não, quando não está um, o Real Madrid joga melhor, não interessa qual seja, quando não está um deles. Quando não tentas amontoar tudo. Interessa. Não, mas normalmente quando não está se tirares o Rodrigo já não é igual. Igual não é, mas quando estão os 4, aí é que é verdade que as coisas não funcionam da mesma maneira, apesar, por exemplo, na segunda parte, o Vinícius tentou individualmente ser o abre-latas, e a verdade é que com 2-3 lances, até lá um lance que passa no meio de 2 jogadores em velocidade, individualmente, obviamente que eles estão sempre perto de poder fazer qualquer coisa. Agora, coletivamente, eu acho que Ancelotti, sempre que quer conjugar todos, acaba por perder pontos. E do outro lado, Simeone leu muito bem a equipa contrária. O Marinho frisou isto durante a transmissão na primeira parte. O posicionamento do Simeone, com o Llorente por dentro e o Simeone quase a fazer de lateral direito e o Llorente a ir para dentro para junto dos centrais, conjugado com o facto de não jogar o Gallagher e jogar o Samuelino para dar depois a velocidade e a profundidade que a equipa precisava nas saídas para o ataque, acho que foi estrategicamente um treinador que foi muito mais competente e está de parabéns. Isto era melhor ficarem com este bocadinho, porque acho que nunca disse tanto bem de Simeone tanto tempo seguido. Não, e disseste bem, porque eu acho, da mesma forma que disse na altura no jogo, volto a dizer, eu acho que Simeone leu na perfeição o que é que o jogo ia dar. Mesmo o jogo dizias tu há pouco. Eu acho que o Simeone conseguiu antecipar-se ao que o jogo ia ditar. E isso é de treinador, isso é de alguém que pensou o jogo, viu todas as hipóteses, e a forma como ele monta a equipa, essa entrada do Samuelino, que até nos surpreendeu um pouco, no sentido de nós estarmos à espera. Mas vocês também tinham antevisto que poderia acontecer. Poderia acontecer, mas o passado dizia que era Gallagher que ia jogar aquele jogo de importância maior. Portanto, os jogos contra adversários de maior nível foi sempre o Gallagher quem jogou. Portanto, aquela entrada do Lino e o posicionamento, e na altura, depois na segunda parte, até houve essa capacidade, e nós falámos sobre isso, sobre a consistência defensiva do Lino. O Real na segunda parte apostou até um pouco mais em ataques sobre a direita, porque a esquerda estava muito maniatada, e o Samuelino foi importantíssimo, porque da mesma forma que na primeira parte o Simeone, o Juliano, estava a fechar com o Llorente, o Lino veio fechar também no corredor contrário. Muitas das vezes a equipa até fechava a 6 atrás, mas não interessava, porque depois tinha saída, e parece-me que na segunda parte faltou ao Atlético esse tal Samuelino com mais saída. Ficou Griezmann ali como ligação, até porque a dada altura Simeone troca o posicionamento de Griezmann e Alvarez. É Alvarez que baixa mais 5, 6 metros, 10, mais coisa, menos coisa, e é Griezmann que fica como o homem mais adiantado, porque Alvarez tem uma capacidade física melhor neste momento, também é mais jovem, novo, exatamente, tem outra capacidade, mas não é igual, não foi igual na segunda parte, e essa ambição do Simeone parece-me que, por exemplo, com um avançado com características com saída mais rápida, se Correia, por exemplo, entra bem no jogo, o Real poderia ter problemas, porque o Atlético já se sabe. A ideia foi essa, por isso é que ele desta vez até entrou primeiro. Sim, Sorloth não entrou mal, atenção, mas o Sorloth lá está, depois pode servir de apoio, mas se o Samuelino estiver muito longe, ou o Griezmann, ou pedis ao Griezmann para ser o Griezmann a fazer movimentos na profundidade, é mais difícil. E eu acho que depois aí, na segunda parte, a qualidade individual obrigou o Atlético a baixar em demasia e ficar curto para as saídas. Principalmente depois do golo do Real. O Real, a partir do golo, cresce, começa a atacar, temos bolas na trave, o Oblak faz várias defesas. O Oblak foi um homem de jogo para vocês? Para mim sim, mas não foi o homem do jogo. Há homens do jogo, repara, se olharmos à primeira parte, o Atlético tem homens do jogo, tem a inteligência com que jogaram, eu salientei isso, o próprio Samuelino, eu acho que fez um jogo interessantíssimo, muito interessante. E ainda sofreu o penalti. Sim, e poderia merecer esse destaque, mas depois a segunda parte do Real quase que apaga a primeira, porque é
última imagem e ofensivamente o Real na segunda parte foi escandaloso. Aquilo era pela direita, pela esquerda, pelo centro, já entravam por todo lado. Mas sim, mas Oblak, pela importância do resultado, parece-me que seria um justo vencedor desse título. Não foi Alvarez. Para a La Liga, mas pelo golo, talvez, pela solidariedade. A questão do homem do jogo é sempre, porque homem do jogo e melhor em campo são coisas muito diferentes. Um jogador pode entrar aos 90, faz o golo da vitória, é o homem do jogo. Mas eu acho que o Oblak foi o homem do jogo, porque as defesas dele foram fundamentais para o resultado final. Claro que o gol de Julián Álvarez também foi, ele faz um bom jogo, faz uma assistência fantástica dentro da área, já na reta final, que o Simeone escorrega ali quando vai arrematar, fez uma grande exibição. Já agora que falamos de Julián Álvarez, deixem-me dizer-vos que, já agora, remeter para a história, que tem a ver com o penalti de Julián Álvarez no final do programa, mas dizer que estou plenamente convencido, no início da transmissão, eu até frisei isso. Eu perguntava ao Marinho se este ia ser o primeiro derby de uma nova era do derby, com, até puxando aqui para as alcunhas, com uma tartaruga ninja e uma aranha a serem as grandes referências deste derby. A verdade é que os golos foram deles, Kylian Mbappé e Julián Álvarez, e eu estou convencido que foi o início, de facto, de uma nova era, com estes dois jogadores a serem os cabeças de cartaz de um e de outro clube. Julián Álvarez, que marcou o penalti, que dá o golo do Atlético, temos essas imagens. É um penalti que é batido com muita classe. Logo aí, ou seja, é o golo que abre o resultado, não é? E, Marinho, tu jogaste, se calhar tens mais propriedade nisto. Bater ao meio é preciso ter coragem, ou não? Estás a ver aquele senhor lá atrás com uma bandeira? Eu, se visse o Courtois na baliza com aquele tamanho e ia bailar ali à minha frente, eu nunca na vida teria coragem de fazer isto. Foi muito curioso. O que Álvarez fez a declaração dele no fim, quando lhe perguntaram, e ele disse: eu estava um bocadinho nervoso. Ele é um craque, não é? Mas quando vai à flash percebe-se que é um jovem humilde, percebe-se que não é estrela. E ele disse: eu estava um bocadinho nervoso, mas já tinha isto definido e ainda bem, porque normalmente quando se troca a meio a coisa corre mal. E é de facto preciso. Nós dissemos, é preciso ter muita coragem. Eu até, na minha cabeça surgiu uma outra expressão que obviamente não se pode dizer em televisão, mas é mesmo preciso ter. Não, aquilo é... E depois, é assim, se entra, como entrou, isto é daqueles para, de certeza absoluta, próximos jogos entre Real e Atlético vai aparecer. Tu até já me confidenciaste que não gostavas muito de bater penaltis, não é? Portanto, bater um desta forma é impensável. Impensável, é fechar os olhos, escolher o lado, é o que o Pedro está a dizer, é escolher o lado, fechar os olhos e bater com força no lado escolhido. Era impossível fazer. Eu era impossível fazer isto. Há muitos jogadores. Se o guarda-redes fica parado é uma barra. Imagina que mas dificilmente fica, né? Se pensarmos bem. Mas o problema é se fica. Agora, quando tiveres cá o Beto, pergunta-lhe se ele já não ficou parado e se não defendeu. Pois é, isso. E depois ficas mal na fotografia. Não é um guarda-redes qualquer, não é? Courtois, logo aí é gigante, não é? Ocupa metade da baliza. 2 metros. São 2 metros. O Courtois agarrava a bola assim e lançava ao contra-ataque. Se tivesse ficado quietinho. Fez lembrar, até falámos isso na transmissão, o penalti do Alder Postiga, não é? Porque é que fazer isto é sempre difícil, mas depois de fazer isto em momentos de tanta pressão, talvez o do Alder Postiga fosse ainda de maior pressão, claro, mas é isso que ainda é mais admirável, é ter a coragem para fazer isto num jogo destes, porque se corre mal, as consequências também são vezes não sei quantos, não é? E acaba então empatado o grande derby, o jogo entre estes dois emblemas. Este empate é mais benéfico para quem? Para o Atlético? Vamos dizer em coro. É mais benéfico para o Barcelona. Simeone. Simeone. Queremos dizer Barcelona. Não, mas já tínhamos falado disso por aquilo que eu disse há pouco, acho que é para o Atlético. Eu acho que o Barcelona começou... Aliás, nós falámos isso, que durante a transmissão o Barcelona estava de cadeirinha a ver aquele jogo e parece-me claramente que é o beneficiado do empate. Porque esta La Liga tem tido essa irregularidade entre os três e há sempre um que está um pouco mais atrás e de um momento para o outro aparece e dá a sensação que o Barcelona pode aparecer novamente, embora, eu não sei, acho que já lá vamos, mas embora eu continue a achar que
aquela irregularidade, aquela inconsistência defensiva do Barcelona pode vir dá a tramar muita dor de cabeça. a equipa catalã. Já lá vamos, Marinho, porque eu não quero fechar este capítulo do Real Madrid Atlético sem falarmos de Marcelo, que foi homenageado antes do encontro, porque decidiu terminar a sua carreira. Foram 16 épocas ao serviço do Real Madrid e fiz este desafio ali na nossa redação, queria fazê-lo também com vocês. Obviamente que eu sou de uma geração diferente da vossa, mas se eu tentar pensar... Pouquinho, sim. Se eu tentar pensar num lateral esquerdo melhor que Marcelo... Vamos dizer em cor. Eu tenho dificuldades. Isto não está combinado. Não está combinado, mas eu estou... Espera aí, deixa-me ler o teu pensamento, que eu não sei o que é que tu vais dizer. Ela falou de gerações. Para mim, também é brasileiro, vou dizer Roberto Carlos. Acho que Marcelo poderia ter outras coisas que Roberto Carlos não tinha ofensivamente, como a envolvência no jogo ofensivo. Sim, claro, Real Madrid. Claro. Mas quem viu o Roberto Carlos no Real Madrid é difícil dizer que não foi o Roberto Carlos. Acredito. E depois tinha aquela questão do pontapé que eu já mais intenso, até mais... Menos magia. Eu acho que o Marcelo foi um lateral que podia jogar com a camisola 10. Sim. E o Roberto Carlos não era não. Mesmo aquela camisola. Era a 6. No Real não, era o 3. Salvo erro. Na seleção é que era o 6. Acho que era assim 3 é número de central. Acho que era assim qualquer coisa. Mas como lateral, Roberto Carlos. Mas eu acho que o próprio Marcelo já falou sobre isso e põe o Roberto Carlos acima dele. Eu também ficava-lhe mal. Eu conto às vezes uma história sobre o Roberto Carlos. Eu lembro-me de ver um jogo do Real Madrid no Estádio da Luz, um jogo de apresentação do Benfica, creio, em que o Roberto Carlos faz um passe e eu estava, vamos imaginar a bancada lateral, e eu estava a meio de um meio campo, não é? Mais ou menos, em direção a um banco. E o Roberto Carlos estava a jogar do outro lado. Ele faz um passe para o Zidane. O Zidane é quem estava a receber junto à linha. Ele faz um passe e a bola vem mesmo na minha direção. Pensaste que era para ti? Não, aquilo não, para já, porque foi para o Zidane, ele matou no peito de uma maneira, aquelas paragens que ele fazia, que a bola ficava cá encostada. É que a bola vinha no ar e parece que tudo o que estava à volta parou e até dava quase para ouvir aquele da bola no ar tão direitinha. Foi o melhor passe que eu já vi ao vivo, porque fiquei mesmo impressionado. Ele deu-lhe uma raquetada na bola. Roberto Carlos, pronto, para mim tem que ser. Já agora estou curioso. A nossa redação disse... falou em que eles nome? São todos mais novos. Não, é isso. Fizemos esse... E mesmo, eu até disse, podemos estender à atualidade. Se neste momento, na atualidade, acharem que existe alguém com outras características e ninguém se conseguiu lembrar de um nome melhor do que Marcelo. Com eles. Não, mas é isso. Acho que pode ser aqui uma luta de gerações. Sérgio? Eu por acaso não falei com o Sérgio. Falei com o Sérgio sobre isso. Não, assim, foi no fim de semana. Atualmente? Muito melhor não, que atualmente... Não, é isso, é difícil. Não, mas estendi a atualidade caso alguém... Mas a atualidade, podemos fazer um programa especial sobre isso, que os craques de hoje nem para limpar as botas hoje do passado. É verdade, é isso. E Marcelo, eu acho que o Marcelo era muito completo. Acho que é isso que faz dele um grande lateral. Os jovens que ouvem identificar. E o velho. Mas eu ia dizer isso. Então já estás a entrar nessa fase, Pedro. Já estás a entrar Marinho, desculpa. Não, já estás a entrar nessa fase. Eu no fase. outro dia estava a fazer um jogo da Juventus e estava a pensar, estes jogadores que dizem que são bons, como o Kenan ele diz, e não sei, isto não é para falar da Liga Italiana. O Del Piero, nem para limpar as botas do Del Piero servia, pá. Aí tocas num ponto sensível. Então não é, estamos a brincar. Tocas-me num ponto muito sensível e tiro já aqui a espada do samurai. É quantos tu quiseres. Que o Del Piero não esquece. Por isso é que eu estou a dizer, esses craques nem para Vamos falar de Marcelo, que o homem terminou a temporada, não terminou a carreira e acho que mas é mais do que acabar da maneira que acabou, com uma discussão com o Mano Menezes, que ia entrar, depois não entrou, não sei o quê, saiu do Fluminense e acabou a carreira, foi pena acabar assim. Sim, ainda por cima no clube que lhe é tão querido, onde foi formado, tudo e pronto. E é curioso que em Itália não pegou. Ele passa primeiro pelo Inter, não é? Acho que é. O quê? Do Fluminense para o Real? Eu tenho quase a certeza. Eu acho ou é que o Roberto Carlos. Olha, agora é um deles. Eu acho que estás a confundir. Ele vem direto para. Eu acho que vem do Brasil para o Real Madrid. Vem sem cabelo, fininho, ali. Então foi o Roberto Carlos é que teve primeiro em Itália. Vou recorrer-me aqui ao 0-0. Ajuda lá, porque eu também não quero dizer. Já agora aproveito aqui para. Mas olha, foi muito merecida. Eu acho que obviamente que é simbólico, mas houve uma coisa na fotografia de família que o plantel tirou com o Marcelo antes do jogo
E nós falámos sobre isso na transmissão, que quem estava de fora podia fazer uma defesa titular do Real e quem não estava equipado era uma defesa de luxo, metendo o Marcelo. Bem, aqui, sim. Era Carvajal, Rudiger, havia o Alaba, o Militão, o Alaba, o Marcelo. Pá, impressionante. E ontem também na final do Super Bowl também há uma foto muito, muito pesada ali com grandes estrelas do Barcelona, não sei se viram. Sim. O Super Bowl não, a fotografia sim. Que agora são colegas. São colegas no Inter. Tenho, ou seja, a última época no Fluminense é 2006 e vem diretamente para o Real Madrid, 2006-2007. Mas depois o crescimento do Marcelo, e nós também falámos sobre isso logo no início, nessa altura da homenagem. O Marcelo cresceu muito com o Real, ajudou ao crescimento do clube, com títulos, com dimensão futebolística, mas ele próprio, enquanto jogador, cresceu muito. A inteligência, a capacidade de ler o jogo, tecnicamente acima de todos os outros. Eu acho que nos últimos anos foi o melhor lateral. Agora, dizer que foi o melhor lateral nem do Real, porque realmente há o Roberto Carlos. Não, para mim, o Roberto Carlos é que jogou no Inter uma época, quando veio do Palmeiras. Não, agora estava aqui. 95, Pedro Castelo 96. Pedro Castelo. Não, é curioso que um jogador destes passa uma época no Inter, até faz 34 jogos, mas depois acaba por não ser figura principal. Mas olha, já sai para o deixa-me Real só fazer aqui uma parte. Eu sei que o tempo tem que ser rápido, mas falavas do antigamente e do agora e não sei o quê. Agora falamos muito, ou fala-se muito, e nós aqui também já falámos sobre isso, comparações de Bellingham com Zidane. Não é? Quem é melhor, quem não é, e obviamente que as comparações têm que ter alguma calma. Sim. O Zidane chega ao Real com 30 anos. Pois. O Bellingham joga a este nível. O Bellingham joga a este nível com 21. Por isso, eu acho que... São sempre injustas, obviamente, estas comparações. Nós fazemos estes joguinhos numa de diversão. Atenção, eu sei que ninguém está aqui a tirar qualidade ao Zidane, mas o que o Bellingham faz com 21 anos, com aquela camisola, acredito que não seja nada fácil. Não, mas lá está, acho que aqui é uma questão mesmo de gerações. Eu nos meus 27, quase 28 anos, não é? Não querendo esbarrar isto na vossa cara, é o melhor lateral que já vi e lembro-me de ser miúda e adorar o Marcelo e tudo aquilo que ele conseguia fazer, portanto não deixa de ser um dia nostálgico também e com a devida homenagem no Santiago Bernabéu. Muito rapidamente, só um toquezinho no Barcelona que vence no Ramon Sánchez Pizjuán. O Sevilha sabemos que não vive o melhor dos seus momentos, mas é um estádio onde é sempre difícil jogar. Uma vitória que vence, mas não convence, Marinho. Vence. Uma vitória que vence, não é? Mas vence, Barcelona que vence, mas não convence. Vence serviços mínimos, ou melhor, o que seria exigido, que era aproximação aos da frente, mas muito sinceramente não me convence, porque continuo a achar que muitas fragilidades defensivas, novamente. E uma equipa se quer vencer a La Liga, se quer estar ou se quer deixar para trás a concorrência, e eu acho sinceramente que individual e coletivamente este Barcelona é a equipa que tem mais margem para crescer. Pela juventude, pela capacidade, pela organização, mas continuam a jogar de uma forma quase suicida e sofrem em golo ontem e não sofrem mais porque não calhou. Acabam por vencer uma vitória justa. O Barça depois é superior e tem jogadores com essa capacidade de ser superior aos adversários individualmente e depois obviamente coletivamente conseguem. O Pedri está a jogar, que aquilo é impressionante. Acho que está ao nível daquele ano quando faz 70 jogos parou. E depois tem que parar. O Pedri, ver o Pedri jogar e ver alguém do meio campo, do meio campo, seja ele qual for, mas de uma equipa como a do Barcelona, em que o primeiro pensamento dele é eu recebo a bola e olho para a frente, ele faz a maioria dos passos do Pedri são para a frente. Ele dificilmente tu vês o Pedri a jogar para trás ou para o lado. O primeiro pensamento dele é para a frente e depois o acerto nos passos é gigantesco. Ele está a jogar, é impressionante. Por isso eu continuo a dizer, eu acho que é a equipa que tem mais a crescer pela juventude e pela experiência, pela organização, por tudo. Agora, deixa-me muitas dúvidas, porque defensivamente, repara, podemos falar nos jogos, se apanhar um Real Madrid. É verdade que já apanhou e o Real Madrid, por amor de Deus, aquilo sim. Até... 9 gols. Mas é daqueles jogos que se disserem assim, olha, o Barcelona perdeu por 4-0 com o Real.
tu ficas naquela. É possível da forma como eles A defendem e primeira a parte do velocidade. Bernabéu poderia estar uma coisa desse género. Mas a verdade é que eles vão conseguindo. A mim ainda não me convence defensivamente o Barcelona. Consistência defensiva. A linha defensiva muito subida, o portador da bola muitas das vezes sem pressão, o meio-campo não tem essa dinâmica de chegar rápido ao portador da bola, o que permite muitas das vezes esses movimentos que têm ferido este Barcelona. Vamos ver. Eu acho que em termos de consistência de equipa, o Atlético para já é a equipa que está mais consistente. Agora vamos dizer, o Real está em primeiro e é o Real. É verdade, mas vamos ver. Isto está interessante. Está muito interessante. Pedro, Nada a acrescentar sobre o Barcelona. Está assinas tudo por baixo dito aquilo que o nosso Marinho disse. Então acho que podemos seguir a toda a velocidade para a tua história desta semana. Então, vamos lá. Queria só dizer que a semana passada disse aqui várias vezes João Jordana a referir-me ao guarda-redes do Espanhol, mas era João Garcia, e obrigado ao João Vicente por me ter feito esse reparo. E queria também salientar que Oyan Sunset, aposta para jogador da segunda metade da temporada, acaba de fazer um hat-trick e já leva 11 golos marcados. Ora bem, E vai sair. o penalti de Julián Álvarez no derby. Já ouvimos ainda há pouco, Marinho, exímio batedor de grandes penalidades, até à No passagem pelo FC Chelas, depois deixar de bater. FC não, CFC. CF, Clube de Futebol Chelas, não é? CFC. Aquele penalti foi batido de que forma? Um penalti à Panenka. Panenka. Panenka que teve a sobranceria, digamos assim, de bater esta grande penalidade na final do Campeonato da Europa de 74, na Jugoslávia, o internacional pela Checoslováquia na altura. E se eu vos disser que afinal não foi o Panenka que inventou esta grande penalidade? Não pode ser. É verdade. Vais mudar o futebol A agora. revista que tem o nome Panenka, Dia 10 de fevereiro vais mudar o futebol. Pedro Castelo. a revista Panenka lançou uma peça, uma reportagem, em que fala sobre esta descoberta, que há inclusivamente um vídeo em que se ouve o próprio Panenka, numa entrevista dada a esta revista em 2011, a dizer o seguinte: em privado digo-te, essa forma de rematar foi vista por um companheiro de equipa do Bohemians no treino, não sei se o nome de Pavel Feberka soa familiar. Portanto, terá sido Pavel Feberka a inventar esta forma de marcar penaltis. E afinal, quem foi o Feberka? Isto não tem bem a ver com a La Liga, mas como surgiu este penalti do Panenka e todos dizem um penalti à Panenka, achei justo trazer este assunto. O Feberka foi formado, como dizíamos, no Bohemians de Praga, acabou por não vingar, depois teve ali alguns conflitos com o treinador e ele acabou por deixar de ser aposta. Os registros dão conta de que em 75 aparece na Argentina um jogador europeu com a descrição que encaixa em Feberka, alto, moreno, da Europa Oriental e de pernas arqueadas. Só que há aqui grandes mistérios em torno de Feberka. Ele vai jogar para o Barro Belgrano com o nome de Pablito Fábio e faz alguns jogos particulares pelo Atlético Excursionistas e, atenção, encantando toda a gente com o talento e com esta forma de marcar penaltis. Há até, num desses amigáveis, o Excursionistas defrontou o Cebolitas, que foi um clube onde jogou quem? Cebolitas. Cebolitas. Quem é que jogou no Cebolitas? Quem jogou? Diego Armando Maradona. E o Maradona, mais tarde, viria a falar de um jogador que ele viu nesse jogo, um rapaz que tinha um pé esquerdo melhor do que o meu, mas que nunca chegou à primeira divisão. Feberka. Ainda há mais. Feberka que, segundo o que se escreve na Argentina, desapareceu de uma forma tão misteriosa como a forma como apareceu. Portanto, ninguém soube muito mais sobre o Feberka. Há alguns documentos que indicam que ele, no final da década de 90, foi treinador de uma equipa modesta no Egito. Aqui Maradona no Cebolitas. Ele também foi Feberka na Europa, Pablito na América do Sul. Sim, sim. Depois aparece com outro nome. Há aqui grande mistério. E então ele depois aparece como treinador no Egito, mas volta a não ter uma carreira que se possa seguir e, portanto, sabe-se que agora terá sido ele o primeiro a bater um penalti desta forma, a picar a bola. Um penalti celebrizado por Panenka, que ficou o penalti à Panenka, mas que afinal é do Feberka, um jogador que chegou a encantar este menino que está aqui à direita, que é o Diego Armando Maradona. E ela sabe todas. Portanto, penalti à Feberka e não
À Panenka. Acho que não vai. Não, vai ser. Não, vai ser. também acho que não pega. Vai ser Panenka. Feberca. Podes tentar, não é? Foi a revista Panenka quem publicou este trabalho. Acho que podes tentar celebrizar agora, penalti à Feberca. Não. Mas acho que não pega. Não, uma panencada fica sempre lá. Meus amigos, não temos muito tempo, mas acho que uma belíssima forma de fecharmos o podcast de hoje. E já peço ali à Inês que coloque esse vídeo, porque aconteceu também este fim de semana, depois de uma facção de adeptos do Betis no encontro que colocou frente a frente o Celta de Vigo e o Betis, uma facção dos adeptos ter feito a saudação nazi e ter entoado hinos fascistas nos balaídos. Foi desta forma que o Celta de Vigo decidiu responder, entoando nas colunas do estádio o Grândola Vila Morena, e é assim que nos despedimos dos nossos amigos do Partidazo. Vemo-nos para a semana. Até para a semana.